Todos nós temos moral e nós sabemos que devemos seguir ela, mesmo quando às vezes não o fazemos. Mas de onde é que a moral vem? Qual é a sua origem? Vamos ver o que o filósofo Immanuel Kant explica sobre isso. Kant escreveu 3 grandes obras sobre a filosofia da moral, ou, como também dizemos, sobre a ética. Essas são a fundamentação da metafísica dos costumes, a crítica da razão pura e a própria metafísica dos costumes. Eu vou falar aqui principalmente sobre a primeira dessas obras. O Kant começa essa obra com aquela famosa frase que também é a sua tese inicial. Neste mundo e até também fora dele, nada é possível pensar que possa ser considerado como bem sem limitação, a não ser uma só coisa: uma boa vontade. Então, o que é isso, uma boa coisa? Essa é uma coisa boa, né? Mas ela é boa sem limitação? É evidente que não é. Tem muitas situações quando eu não quero comer bolo, quando eu estou doente, quando eu estou comendo um churrasco, quando eu estou jogando futebol. Tem gente que nem gosta de bolo de maneira alguma. Então, essa não é alguma coisa que é boa sem limitação. Tem muito mais coisas que são boas, mas não sem limitação. O próprio Kant nos dá alguns exemplos: prazer, riqueza e outros bens exteriores, honra, poder, paz, contentamento. Prazer é bom, evidentemente. Mas tem prazeres que não valem a pena, como por exemplo o prazer em fumar, que prejudica a saúde. Então, no resultado, pode me dar muito mais dor do que prazer. Portanto, não é um prazer que é bom sem limitação. Honra é bonita, mas quando ela vem das pessoas erradas, das pessoas que não gostam, ela pode ser algo muito desagradável. Este tipo de bens nós também chamamos de fins, algo que nós queremos obter, queremos alcançar. Existe também um outro tipo de coisas que nós chamamos de boas. Dotes, talentos, inteligência, por exemplo. Disposições físicas ou de caráter e meios exteriores. Essas coisas são boas porque nós podemos usá-las para conseguir outras coisas que nós desejamos. Portanto, estes são meios. Meios também são bons, mas outra vez não sem limitação. Neste caso é até mais óbvio. Aquele que eu desejo apenas como um instrumento para conseguir outras coisas não é bom em si, mas bom apenas na medida em que ele é útil. Uma vez que distinguimos os bens limitados desta maneira, podemos perguntar qual é a relação entre eles. O que junta meios e fins? E aí é óbvio que isso é ação. Uma ação, ela
usa meios para realizar fins. Quando sistematizamos desta forma, nós podemos alargar um pouquinho mais ainda essas duas caixas, na esquerda e na direita. Na esquerda temos agora os antecedentes da ação, na direita as suas consequências. Quando nós falamos desta forma, aí devemos acrescentar na esquerda ainda a motivação a agir. O que antecede a ação, que precisa ser dado antes da ação, são os meios, evidentemente, mas também a motivação, o porquê da ação. E isso vem tipicamente de nossas inclinações, e as nossas inclinações se concretizam na forma de desejos. Então, temos no lado esquerdo as inclinações e os meios. No lado direito nós temos os fins e, no final, os fins realizados. A ação ela termina quando os fins são realizados. Mas como é que isso funciona? De onde vem essa ação? E o Kant diz, ela vem de nossa faculdade de agir. E essa nossa faculdade de agir, o Kant chama de vontade. Essa é a terminologia dele, não é exatamente a nossa concepção comum deste termo vontade, mas para Kant, vontade é a faculdade de agir, a faculdade de realizar fins a partir de inclinações e meios dados. Contudo, o agir humano não é a única forma de fazer essa transição. Os animais não têm vontade, conforme Kant, eles não têm uma faculdade de agir, em vez disso eles têm instintos. E por estes instintos eles fazem essa transição automaticamente, sem deliberação. Quando o cavalo sente sede, ele tem um cheiro muito sensitivo pela água, ele pode cheirar a água quilômetros distante. Então, ele usa a sua capacidade de cheirar a água. Quando cheira a água, automaticamente ele vai lá onde tem água. Isso é instinto. O ser humano tem poucos instintos, quase nada. Então, ele não pode ser guiado apenas por eles. Ele precisa de algo diferente. Ele tem algo diferente. E aquilo que ele tem é a razão. Os animais atuam pelos seus instintos. O ser humano age a partir de sua razão. E neste caso, essa razão ela é prática. E assim, o Kant chega a uma definição da vontade. Tudo na natureza age segundo leis. Só um ser racional tem a capacidade de agir segundo a representação de leis, isto é, segundo princípios. Ou só ele tem uma vontade. Tudo na natureza age segundo leis. Quando um raio bate numa árvore, ela vai queimar. São essas as leis da eletricidade. A árvore não tem escolha, não? Ela precisa obedecer a essa lei. Mas ela também não tem consciência dessa lei. Ela não tem uma representação dessa lei em sua mente. Nós, seres humanos, também obedecemos às leis naturais. Quando um raio bate em mim, eu muito provavelmente vou morrer. São essas as leis da eletricidade. Mas, além disso, nós, seres humanos, podemos
conhecer leis naturais, leis sociais, culturais. E quando nós conhecemos uma lei, nós podemos representar ela em nossa consciência. Então, podemos ter essa lei como uma representação em nossa consciência. E a partir disso, nós podemos usar essa lei para fazer coisas. Conhecendo as leis da eletricidade, eu posso construir um motor elétrico, uma luz elétrica. Eu posso usar essas leis como meios para conseguir coisas. E isso o Kant chama razão prática, e isso ele identifica com a vontade. Outra vez, este não é o nosso conceito comum da vontade. Este é um conceito muito mais estrito, específico. Mas para o Kant, vontade é razão prática, e razão prática é essa capacidade de agir segundo uma representação de uma lei que eu tenho em minha consciência. Isso é muito importante. Vamos ver como isso funciona. Então, temos num lado as inclinações, no outro lado os fins, e no meio nós temos a vontade, que é a faculdade de agir, que é a razão prática e que é nada mais do que agir segundo a representação de leis. Vamos dizer, eu tenho o desejo de comer bolo. Agora, o meu desejo, ele, para assim dizer, pergunta a razão prática. Veja aí, razão prática, eu quero comer bolo, o que eu faço? E a razão prática, ela agora delibera. Qual é o conhecimento de uma lei, de uma regra, de um método, de um procedimento que a gente poderia usar para conseguir bolo? E aí ela se lembra, eu conheço lá uma receita. Pegue 4 ovos, meio litro de leite, meio quilo de farinha, açúcar, misture tudo. E assim por diante. Né? E aí no final você vai conseguir um bolo. Você vai ter bolo, pode comer bolo. Talvez a razão ela encontre um outro caminho. Pode pegar seu dinheiro, ir lá, 2 blocos para a padaria, comprar um bolo lá com seu dinheiro, também funciona. Mas também pode comer bolo. Contudo, quando a minha razão prática não sabe de nenhuma lei, nenhuma regra, nenhuma receita, nenhum procedimento para conseguir bolo, eu não vou comer bolo. Eu não poderei agir. A minha possibilidade de agir depende da representação de alguma lei em minha razão prática pela qual eu possa proceder. Então, razão prática realmente é agir sob a representação de uma lei. Vamos pegar outro exemplo. Eu estou ficando gordo. Eu não gosto disso, eu quero perder peso. A minha razão prática é liberar. O que a gente poderia fazer? Eu sei, tem aí este nexo. Quando você come açúcar e gordura, aí você vai engordar. Então, para emagrecer, você não pode comer açúcar e gordura, então você não pode comer bolo, e aí você vai ficar bonito. Mas agora, eu vou na festa de aniversário de um amigo, e lá tem essa torta maravilhosa, de chocolate, muito açúcar, muita gordura. Eu sei que eu não deveria comer este bolo. Não por razões morais, né? Ainda não estamos falando em moral. Né? No meu interesse próprio, no meu interesse de emagrecer. Eu não deveria comer. Mas eu não consigo resistir. Né? Eu como o bolo.
Isso é falta de força de vontade, isso é irracionalidade prática. Eu estou agindo contra a minha razão prática, contra meu próprio interesse egoístico de emagrecer, ficar mais bonito, mais atraente. Mas isso já acontece neste nível da razão que age apenas no interesse dos meus desejos egoístas. Já acontece aí que eu ajo contra a minha razão, contra aquilo que a razão me manda fazer. E com isso a gente vê que aquilo que a razão prática me diz sempre tem essa característica de uma ordem, de um imperativo, de um deve. Porque eu quero emagrecer, mas eu não quero desistir deste bolo. São duas coisas distintas. Então, a razão prática, ela me diz que eu devo fazer alguma coisa em virtude de um desejo egoísta que eu tenho. Mas como as duas coisas não são iguais, o meu desejo e aquilo que eu devo fazer, aquilo que a razão prática me diz sempre é um imperativo, é um dever que ela me propõe. Até agora nós falamos sobre a razão prática instrumental, a razão que é um instrumento para conseguir algo que o desejo define, mas o desejo é algo empírico, é algo de meus sentidos, é algo diferente da razão. Quer dizer, uma razão que apenas é um instrumento para realizar meus desejos, evidentemente não é boa sem limitação, porque sua qualidade, seu valor depende dos desejos. Então, se a vontade deve ser boa, se ela deve ser boa sem limitação, então ela não pode ser um mero instrumento dos desejos. Ela precisa, para assim dizer, livrar-se dos desejos, como também das finalidades. Uma vontade boa, sem limitação, será uma vontade não determinada por inclinações e finalidades externas ou alheias. Essa será uma vontade determinada somente por si mesma, e isso é o que o Kant chama de uma vontade pura, ou também uma razão prática pura. Então, a vontade pura, a razão prática pura é isso. A vontade que está lá no meio de inclinações e de fins, mas ela não está escutando nem para as inclinações, nem está olhando para os fins. A primeira impressão será, tal vontade ela é vazia. Ela está perdida lá. Ela não recebe mais nenhum conteúdo, ela não tem mais nenhum norte. Então, é uma vontade inútil, uma razão prática inativa. Mas isso não é o caso. Essa vontade, ela não precisa permanecer vazia, porque ela tem, sim, um conteúdo a partir do qual ela pode agir, a partir do qual ela pode dar uma determinação a si mesma. E este conteúdo é sua própria forma. A vontade é agir segundo a representação de leis. Então, o que a vontade pura faz? Ela pega essa determinação formal que ela tem e aplica ela a si mesma como um imperativo, como um mandamento. Então ela diz para si mesma, para assim dizer, aquilo segundo o qual eu ajo deve constituir a representação de uma lei.
Essa é a exigência que ela faz para si mesma. Mas o que é que isso quer dizer? Com isso, ela exige de si mesma a forma da lei como critério de seu agir. Porque a forma da lei é aquilo que uma lei e a representação de uma lei têm em comum. O que é que uma árvore e a representação de uma árvore têm em comum? A forma. Então, é a forma da lei que será decisivo para a determinação da vontade pura. E com isso podemos dizer, essa ordem que a vontade pura dá a si mesma é: haja segundo algo que tem a forma de uma lei universal. Isso quer dizer, a vontade pura, que é igual à vontade boa, que é a vontade moral, é a vontade determinada exclusivamente por sua própria forma, seu princípio formal. E essa é a forma da lei. E disso segue o princípio da moralidade. Minha vontade é boa, minha vontade é moral, quando procedo de maneira que eu possa querer também que a minha máxima se torne uma lei universal. Quando uma máxima pode tornar-se uma lei universal, isso é o teste, né? Se ela tem a forma de uma lei universal ou não. Agora, o que é máxima? Máxima é a motivação, é o princípio subjetivo de meu agir. Quer dizer, minha vontade é boa quando procedo de maneira que o motivo subjetivo, quando a motivação de minha ação tenha a forma de uma lei universal. Vamos tentar explicar isso de uma forma mais concreta. Como é que isso funciona? Para isso, vamos voltar mais uma vez à razão prática instrumental, aquela que obedece às exigências das inclinações, dos desejos. Então vamos dizer que a minha inclinação ela é a vaidade, e em virtude disso, minha máxima é minha aparência acima de tudo. Agora, a vontade, a razão prática, ela recebe essa demanda, veja aí, aparência acima de tudo, o que eu posso fazer? Estou ficando gordo, estou ficando feio. Aí, a minha razão prática, ela encontra aquela lei, né? Para emagrecer é preciso evitar açúcar e gordura, e disso segue a minha ação, evitar açúcar e gordura. Isso no caso da razão prática instrumental. Agora vamos olhar para o caso da razão prática pura. Aqui o primeiro passo não é a demanda das inclinações. Aqui o primeiro passo é um passo da própria vontade pura, da própria razão. Essa razão formula essa exigência, age sob a forma da lei, que é representada em sua própria razão. Agora, a razão pura, ela aplica este teste à sua máxima. E aí vamos dizer que a máxima é agora sempre honesto. A razão faz este teste. Será que essa máxima sempre honesto pode tornar-se numa lei universal? Será que eu posso querer isso? Aí
É óbvio que isso é muito bem possível. Então, a vontade, ela aceita essa máxima, ela aceita ela como uma lei moral, não deves mentir. E ela age conforme essa máxima. Mas como que é no caso de uma máxima que não é moral? Vamos pegar o exemplo da máxima, minha aparência acima de tudo. Então, primeiro passo, outra vez, a razão aplica seu teste, seu critério a essa máxima. Será que essa máxima tem a forma de uma lei? Será que ela pode tornar-se numa lei universal? Será que eu posso querer isso? Que ela seja uma lei para todos, em todo lugar, em todo momento? Aí é óbvio que é impossível, né? Não pode ser exigido de todo mundo, nem de mim mesmo, que eu sempre, em toda situação, tenha uma aparência perfeita. Quando eu estou doente, né? Quando estou fazendo um trabalho onde estou me sujando, quando estou numa exigência ajudando a outra pessoa, eu não posso cuidar de minha aparência, tem coisa muito mais importante. Então, essa não é uma máxima que pode tornar-se uma lei universal, portanto não é uma máxima moral, portanto não é uma máxima a qual eu devo seguir. E com isso nós chegamos ao famoso imperativo categórico, que formula justamente isso. Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Vamos olhar para um exemplo para isso ficar mais claro ainda. Vamos dizer que essa máxima, que a gente não deve mentir, que ela tem validade. Se essa lei tem validade, ela estabelece, para assim dizer, um espaço da veracidade. E com isso, um espaço da confiança. Porque quando vale essa lei, eu posso confiar naquilo que uma outra pessoa me diz. Aqui nós temos a Ana e a Beatriz, e essas duas estão conversando. O que acontece quando a Ana, neste espaço da veracidade, está usando uma mentira? Bem, a Beatriz confia, né? Porque nós estamos no espaço da confiança, no espaço da veracidade. Então, a Beatriz acredita nessa mentira, acredita que ela seja verdade, e com isso, a Ana conseguiu o que ela queria, porque era isso que ela queria. Né? Ela sabia que era uma mentira, mas ela queria que a Beatriz aceitasse essa mentira como verdade, porque isso é mentira. Né? Dizer alguma coisa errada, mas com o fim, com a finalidade que a outra pessoa acredite. Agora nós vamos aplicar o imperativo categórico e nós vamos fazer dessa máxima da Ana, vamos fazer uma lei universal. Agora vale, é permitido mentir. Universalmente, para todo lugar, sempre. O problema é que agora nós não nos encontramos mais no espaço da veracidade. Agora nós nos encontramos no espaço da mentira. E no espaço da mentira eu nunca posso confiar naquilo que a outra pessoa me diz, porque sempre pode ser uma mentira, porque isso é permitido universalmente. O que acontece quando a Ana usa uma mentira neste espaço da mentira? Bem, a Beatriz não vai acreditar. Por quê? Porque no espaço da mentira você não pode acreditar nada. E com isso,
a Ana não consegue mais mentir. Né? Não tem mais a possibilidade de mentir, porque mentir é justamente isso fazer a outra pessoa acreditar naquilo que eu estou dizendo. Mas isso não acontece mais. A outra pessoa não acredita mais. Então, no espaço da mentira, não é mais possível mentir. Né? Isso quer dizer, essa máxima que permite a mim mesmo a mentira, ela se autodestrói sob sua universalização. E isso é justamente o teste da moralidade. Por isso, mentira só funciona no espaço da verdade, no espaço da moralidade, quando eu estou permitindo a mim mesmo uma pequena exceção. Então, com isso, a gente entendeu o que é o princípio da moral em Kant, que é o imperativo categórico, mas também compreendemos qual é a origem da moral em Kant. A origem da moral em Kant é a autodeterminação da razão prática pura. E essa autodeterminação, ela tem a característica de uma autolegislação, dar a si mesma a sua própria lei. Agora vamos comparar essa concepção da origem da moralidade com outras concepções mais tradicionais que existiam antes do Kant. Uma sugestão típica era: a moral, ela vem de cima, ela vem de Deus, de um ente transcendente, de um espírito, de um ente místico, e daí nós, os seres humanos, recebemos os mandamentos da moral. Uma outra sugestão era: as leis da moral fazem parte da natureza. A natureza tem suas leis, como aqui a fórmula do Einstein, E igual a mc no quadrado. Então, além dessas leis físicas, a natureza ela também contém leis morais. E nós, seres humanos, para assim dizer, extraímos essas leis da natureza. Outra sugestão: os seres humanos têm certas finalidades inatas, finalidades essenciais. E essas finalidades apresentam certos valores para nós, e a busca destes valores, da realização destes valores, implica a moralidade. Uma outra explicação sugerida: a moral nada mais é do que uma estratégia de realizar meus desejos. Eu sinto fome, a coisa mais fácil parece ser ir no quintal do vizinho e roubar lá um arroz, feijão, frutas, o que tem. Mas aí, pensando um pouco melhor, eu vejo que isso não é muito prudente ao longo prazo, porque o vizinho vai vingar-se, amanhã ele vai cuidar melhor de seus alimentos, eu não vou conseguir mais roubar. Ao longo prazo é melhor para mim mesmo, quando eu não roubo, mas quando o meu vizinho, eu e toda a nossa cidade estabelece certas regras, e nós trocamos nossos bens conforme essas regras. Então, moralidade como egoísmo racional, estratégico. Uma outra explicação da moralidade: a moralidade vem do sentimento, mais exatamente ela vem de um sentimento especial, um sentimento superior, um sentimento mais nobre, um sentimento moral. Outra sugestão:
a moral ela origina da comunidade. A comunidade ela tem suas tradições, suas convenções, e essas definem o que é o moralmente certo ou moralmente errado. O Kant diz que tudo isso é errado. Nada disso pode ser a origem da moral, porque tudo isso vem de fora. Mas quando algo vem de fora, minha vontade ainda precisa perguntar a si mesma por que é que eu deveria aceitar essas exigências, essas ordens. E a razão só pode ser algo que ela encontra em si mesma. Portanto, em última instância, a vontade ela só pode aceitar uma exigência em virtude de algo que ela encontra em si mesma. Portanto, em última instância, ela precisa encontrar o princípio da moral em si mesma. E isso é o que acontece, conforme Kant. A vontade encontra o princípio da moral em si mesma e ela estabelece para si mesma o dever moral, pegando este princípio que ela encontra em si mesma e estabelecendo este princípio como lei para si mesma. Quer dizer, a moralidade ela origina do fazer sua própria forma lei para si mesmo. É isso que a vontade faz, que a razão prática faz. E fazer sua própria forma lei para si mesmo, isso nós chamamos de autonomia, autolegislação. Quer dizer, a moralidade origina da autonomia da vontade. E a palavra mais comum que nós usamos para isso é a liberdade. A moralidade origina da liberdade. A moral é a lei da liberdade. A lei que a nossa própria razão dá a si mesma e através da qual ela é livre, porque ela está obedecendo a ninguém a não ser a si mesma. E essa lei da liberdade, ela é diferente da lei natural, como lei da natureza ou como lei da determinação natural, da coação natural. Quando obedeço às leis da natureza, quando o raio cai em mim, eu não sou livre. Mas quando obedece à lei da moral, eu obedeço a mim mesmo, a minha própria razão. E isso é liberdade para Kant. Eu gostaria de concluir com este famoso citado do Kant, não porque vocês não conhecem ainda, mas porque agora talvez vocês consigam entender melhor por que a lei moral é algo tão fantástico, tão grandioso para o Kant. Duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito. Quanto mais intensa e frequentemente o pensamento delas se ocupa. O céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim.